Capítulo 7. Sono criativo. Que liberdade temos quando sonhamos? As barreiras do tempo, as limitações do espaço, as leis da lógica, as repressões da consciência são afastadas, e nós tornamos deuses de nossas próprias criações efêmeras. Porque o que criamos é unicamente nosso, Freud deu uma importância fundamental a nossos sonhos. Compreendo os sonhos de um homem, parecia dizer, e você compreenderá o homem. No Mind Control também levamos os sonhos a sério, mas de uma forma diferente, porque aprendemos a usar nossa mente de formas diferentes. Freud dedicou-se aos sonhos que criamos espontaneamente. O controle mental não. Nosso interesse está em, deliberadamente, criar sonhos para resolver problemas específicos. Interpretamos os sonhos de maneira diferente porque programamos antecipadamente seu conteúdo. Apesar disso limitar a espontaneidade de nossas experiências com sonhos, conquistamos uma liberdade significativa, um maior controle sobre nossas vidas. Quando interpretamos um sonho que programamos previamente, além de obtermos clarões de introspecção sobre a patologia de nosso psiquismo, descobrimos soluções para os problemas do dia a dia. Existem duas etapas no controle de sonhos que ensinamos, e todas elas envolvem um nível mental meditativo. A primeira é aprender a lembrar de um sonho. Muitos dizem, eu não sonho, mas isto nunca é verdade. Pode ser que não lembremos de nossos sonhos, mas todos nós sonhamos. Impeça uma pessoa de sonhar, e dentro de poucos dias ela começará a ter problemas mentais e emocionais. Quando comecei a investigar a possível utilidade dos sonhos na solução de problemas, em 1949, não sabia o que poderia descobrir. Já havia escutado, como todo mundo, muitas histórias envolvendo premonições ocorridas em sonhos. Júlio César, como todos sabemos, foi avisado em sonho com relação aos idos de março, o próprio dia em que acabou sendo assassinado. Lincoln também teve sonhos premonitórios quanto ao seu assassinato. Se estes sonhos e muitos outros semelhantes eram acidentais, e não poderiam ser repetidos, eu estava perdendo tempo. Num certo momento fiquei bastante convencido de que estava perdendo meu tempo. Eu estava estudando psicologia, Freud, Adler, Jung, há cerca de 4 anos, e começava a parecer que quanto mais estudava menos eu sabia. Eram 2 horas da manhã, joguei meu livro no chão e fui para a cama, determinado a não perder mais tempo com projetos inúteis, como o de estudar os gigantes da psicologia que discordavam até entre si. Daí em diante seria meu negócio de eletrônica e nada mais. Estava negligenciando meu trabalho e o dinheiro estava curto. Cerca de 2 horas mais tarde, fui despertado por um sonho. Não era uma série de acontecimentos, como a maioria dos sonhos, mas simplesmente uma luz. Meu campo de visão no sonho estava tomado por uma iluminação como a do sol do meio-dia, dourada, muito brilhante. Abri os olhos e estava escuro em meu quarto. Fechei os olhos e tudo ficou claro novamente. Repeti isso várias vezes. Olhos abertos, escuro, olhos fechados, brilhante. Na terceira ou quarta vez em que fechei os olhos vi 3 números. 3, 7, 3. Depois vi outro conjunto de números. 3, 4, 3. Depois, o primeiro conjunto voltou, e a seguir, o segundo. Eu estava menos interessado nos 6 números do que na luz, que começou, pouco a pouco, a perder sua intensidade. Imaginei se a vida não terminaria, como uma lâmpada, com um repentino raio de luz. Quando percebi que não estava morrendo, quis ver novamente a luz para poder estudá-la. Mudei minha respiração, minha posição na cama, meu nível mental, nada funcionou. Ela continuava a perder sua intensidade. Ao todo, aquela luz deve ter durado uns 5 minutos. Talvez os números tivessem um significado. Fiquei acordado o resto da noite tentando lembrar números de telefone, endereços, placas de automóvel, qualquer coisa que pudesse correr um significado àqueles números. Hoje, eu tenho uma forma efetiva para descobrir o que significam os sonhos, mas naqueles dias ainda estava nos estágios iniciais da pesquisa. No dia seguinte, cansado como estava, depois de ter dormido apenas 2 horas, continuei tentando ligar aqueles números a algo que eu já conhecesse.
Agora preciso contar alguns incidentes triviais, que levaram à elucidação do mistério e a uma parte muito importante do curso de controle mental. 15 minutos antes da hora de fechar minha loja de eletrônica, chegou um amigo meu, e sugeriu que saíssemos para tomar um café. Enquanto ele me esperava, minha mulher chegou perto de mim e disse: "Já que vocês estão indo tomar café, por que não vão até o lado mexicano da cidade?" Nota de rodapé. Na verdade existem duas cidades chamadas Laredo, uma nos Estados Unidos e outra no México, separadas pelo Rio Grande e ligadas por pontes. De volta ao livro. E compram para mim um pouco de álcool. Perto da ponte há uma loja, onde o álcool é mais barato. No caminho, contei a meu amigo sobre o sonho, e enquanto lhe contava ocorreu-me uma ideia. Quem sabe se o número que eu vira no sonho não era o de um bilhete de loteria? Passamos por uma loja que era a sede da loteria mexicana na cidade, mas estava na hora de fechar e não fomos atendidos. Não tinha importância, de qualquer forma era uma ideia boba, e fomos em frente para comprar o álcool para minha mulher. Enquanto o vendedor embrulhava o álcool para mim, meu amigo chamou-me do outro lado da loja. "Qual era o número que você estava procurando?" 3, 7, 3. 3, 4, 3, respondi. "Venha dar uma olhada." Havia meio bilhete com o número 3, 4, 3. Em toda a República do México, cada uma das centenas de milhares de pontos de venda de bilhetes, como esta pequena loja, recebe todo mês bilhetes com os 3 primeiros números sempre iguais. Esta loja era a única em todo o país que vendia o número 3, 4, 3. O número 3, 7, 3 era vendido na cidade do México. Poucas semanas depois, descobri que minha metade do primeiro bilhete de loteria que comprei em minha vida havia me rendido $10.000, de que eu precisava muito. Apesar de toda a emoção de ter ganho o prêmio, olhei esse cavalo dado bem nos dentes, e o que descobri, era muito mais valioso do que o próprio prêmio. Foi a base para uma forte convicção de que meus estudos valiam a pena. De alguma forma eu havia entrado em contato com a inteligência superior. Talvez já tivesse entrado em contato com ela muitas vezes sem o saber, mas desta vez eu sabia. Pense no número de acontecimentos, aparentemente casuais, que levaram a esse resultado. Num momento de desespero, sonhei com um número de uma forma tão surpreendente com aquela luz, que ele tinha que ficar gravado em minha memória. Então apareceu em minha loja um amigo me convidando para tomar café, e apesar de estar cansado, aceitei o convite. Minha mulher pediu que lhe comprasse um pouco de álcool, o que me levou ao único lugar do México onde aquele bilhete de loteria estava sendo vendido. Qualquer pessoa que pense que tudo isso foi apenas uma coincidência terá a maior dificuldade em explicar um fato surpreendente, mas totalmente verificável. 4 graduados do Mind Control nos Estados Unidos, usando técnicas diferentes, que eu desenvolvi mais tarde, também ganharam na loteria. Essas pessoas são: Regina M. Fornickir, de Rockford, Illinois, que ganhou $300.000. Francis Morconi, de Chicago, que ganhou $50.000. David Sikish, de Chicago, que ganhou $300.000. E John Fleming, de Buffalo, Nova York, que ganhou $50.000. Não temos qualquer objeção contra a palavra coincidência em controle mental, na verdade, nós lhe atribuímos um significado especial. Quando uma série de acontecimentos que são difíceis de explicar leva a um resultado construtivo, chamamos a isso de coincidência. Quando eles levam a um resultado destrutivo, chamamos a isso de acidente. Em controle mental aprendemos a provocar coincidências. Apenas uma coincidência é uma expressão que não usamos. Esse sonho que me deu o prêmio da loteria convenceu-me da existência da inteligência superior e da sua capacidade de se comunicar comigo. O fato desse contato ter sido realizado quando eu estava dormindo e profundamente preocupado com o trabalho de minha vida não é extraordinário, pelo menos do modo como vejo as coisas agora. Milhares de outras pessoas já receberam informações em seus sonhos, de alguma forma paranormal, quando estavam desesperadas, ou em perigo, ou num ponto decisivo de suas vidas. Muitos desses sonhos estão registrados na Bíblia. Contudo, naquela época, o fato de haver acontecido comigo, me parecia nada menos do que um milagre.
Eu me recordava, a partir de minhas leituras, que Freud tinha afirmado que o sono cria condições favoráveis para a telepatia. Para explicar o meu sonho, tive que ir além e afirmar que o sono cria condições favoráveis para se receber informações da inteligência superior. Então fui ainda mais além, e imaginei se teríamos que ser como alguém que passivamente espera que o telefone toque. Será que nós mesmos não poderíamos discar o número e entrar em comunicação com a inteligência superior por nossa própria iniciativa? Como uma pessoa religiosa, raciocinei que, se podemos alcançar Deus através da oração, certamente poderíamos desenvolver um método para chegar à inteligência superior. Como você verá mais tarde, no capítulo 15, quando falo de Deus e da inteligência superior, estou falando de coisas diferentes. Sim, meus experimentos demonstraram que podemos alcançar a inteligência superior de diversas formas. Uma delas é o controle dos sonhos, que é muito simples e fácil de aprender. Você não pode contar com luzes brilhantes para ajudá-lo a lembrar de seus sonhos, mas pode contar com o efeito cumulativo de programar a si mesmo, quando está em seu nível, para lembrar-se deles. Quando estiver meditando, pouco antes de adormecer, diga: quero lembrar-me de um sonho, vou lembrar-me de um sonho. Depois disso, durma, tendo papel e lápis ao lado. Quando acordar durante a noite, ou já de manhã, escreva tudo o que você lembrar de um sonho. Continue praticando isso todas as noites, e sua lembrança se tornará cada vez mais clara, cada vez mais completa. Quando estiver satisfeito com o desenvolvimento de sua habilidade, você estará pronto para a segunda etapa. Praticar a recordação de vários sonhos. Quando estiver meditando, pouco antes de adormecer, diga: quero lembrar-me de vários sonhos. Vou lembrar-me de vários sonhos. Depois disso, durma, tendo papel e lápis ao lado. Quando acordar, seja durante a noite ou já de manhã, escreva tudo o que você lembrar de seus sonhos. Continue praticando, até estar satisfeito com os resultados. Então passe para a terceira etapa. Durante a meditação, antes de dormir, reveja um problema que possa ser solucionado com uma informação ou um conselho. Certifique-se de que você realmente está interessado em resolvê-lo. Perguntas bobas chamam respostas bobas. Então, programe-se com estas palavras: quero ter um sonho que contenha informações para resolver o problema que tenho em mente. Terei tal sonho, vou lembrar-me dele e entendê-lo. Quando você acordar durante a noite, ou de manhã, reveja o sonho que você lembra mais vividamente e procure seu significado. Como mencionei antes, nosso método de interpretação de sonhos deve ser diferente do freudiano, porque deliberadamente geramos sonhos. Portanto, se você estiver familiarizado com a interpretação freudiana dos sonhos, esqueça-a para os propósitos de controle mental. Imagine como Freud interpretaria este sonho. Um homem estava numa floresta, cercado por selvagens que cada vez mais se aproximavam dele, cada vez mais ameaçadores, levantando e baixando suas lanças. Cada lança tinha um buraco na ponta. Quando o homem despertou, viu que seu sonho apresentava a resposta para um problema que o afligia. Desenhar uma máquina de costura. Ele podia fazer a agulha subir e descer, mas não conseguia fazê-la costurar, até que este sonho lhe disse para colocar o buraco na ponta da agulha. Este homem era Elias Howe, que inventou a primeira máquina de costura realmente prática. Um graduado do Mind Control, acha que o controle de sonhos salvou sua vida. Na véspera de uma viagem de motocicleta de 7 dias, ele programou um sonho para preveni-lo de qualquer perigo específico que pudesse vir a enfrentar. A maioria das viagens longas que fizera anteriormente tinha sido marcada por pequenos incidentes, um pneu furado, um ponto entupimento de carburador, uma nevada imprevista. Sonhou que estava na casa de um amigo. Para o jantar serviram-lhe um grande prato de vagens cruas, enquanto todos os demais comiam um delicioso quiche Lorraine. Será que isto era um conselho para que evitasse comer vagens cruas durante sua viagem? Não havia perigo disso acontecer, pois ele não gostava de vagens, e menos ainda de vagens cruas. Será que significava que ele não era mais bem-vindo na casa de seu amigo? Não, ele tinha certeza dessa amizade, além do mais isto não tinha nada a ver com sua viagem de motocicleta. 2 dias mais tarde ele estava passando velozmente por uma estrada de Nova York ao amanhecer.
Era um lindo amanhecer, a estrada estava em condições perfeitas e não havia trânsito, a não ser um pequeno caminhão que ia à sua frente. Quando se aproximou do caminhão, viu que ele estava carregado de vagens. Lembrando-se do sonho, reduziu sua velocidade de 90 para 35 km por hora. Então, quando fazia uma curva a 20 km por hora, sua roda traseira derrapou um pouco na curva ao passar sobre algumas vagens que haviam caído do caminhão. A uma velocidade mais elevada, aquela derrapagem teria sido muito séria, possivelmente fatal. Só você pode interpretar os sonhos que decidiu ter. Com a devida autoprogramação prévia para entender o significado de seus sonhos, você terá um pressentimento sobre o seu significado. O pressentimento frequentemente é a forma de nosso subconsciente, que não tem voz, se comunicar conosco. Com a prática, você desenvolverá cada vez mais confiança nesses pressentimentos programados. As palavras que sugeri para você usar na autoprogramação são aquelas que usamos nas aulas de controle mental. Outras palavras também funcionarão, mas no caso de você algum dia fazer um curso de controle mental, já estará condicionado, e terá uma experiência mais rica se tiver gravado anteriormente em alfa as palavras exatas. Se você tiver paciência com o controle de sonhos e praticar, você descobrirá um de seus recursos mentais mais preciosos. Certamente você não deve esperar ganhar na loteria, faz parte da natureza das loterias a existência de muito poucos ganhadores. Mas faz parte da natureza da vida o fato de podermos ganhar muito mais do que as loterias têm a oferecer.